O que está por trás do pitch mais poderoso da história? Eu estou falando do pitch de Steve Jobs, feito em 2007, quando ele revela o primeiro iPhone para o mercado. Eu vou trazer justamente a estratégia que faz com que esse pitch de praticamente 1 hora de duração se torne um dos pitches mais falados até hoje na atualidade. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou Isabela Mores, CEO da IM Comunicação. Minha veia é justamente aí nessa área, sou jornalista, atriz, trabalhei como apresentadora de televisão e hoje eu tenho o próprio método, o MPC, um método Performance na Comunicação. Se você gosta de temas como esses, não deixe de se inscrever no canal ou de me acompanhar de mais pertinho lá no Instagram, que está aparecendo na tela agora. Primeiro, o que a gente precisa entender que esse pitch feito por Steve Jobs, ele segue uma estrutura muito interessante, que é uma estrutura storytelling, uma estrutura de linha do tempo. Então, se a gente assiste o começo do pitch, a gente já vê que ele começa muito estrategicamente. A primeira frase que ele diz é: "Eu aguardei por anos por esse dia." Este é um dia pelo qual tenho esperado por 2 anos e meio. Então, ele já abre o pitch abrindo um grande looping, que é um termo técnico que nós usamos na comunicação, e gerando uma grande expectativa no que está por vir aí nos próximos minutos, porque ele esperou, querendo ou não, e acredito que não só ele, mas todo mundo que está por trás aí do lançamento do iPhone, por anos para aquele lançamento. E quem está ali na plateia, eu tenho certeza que também está muito curioso para entender o que de novidade ele está trazendo. Então, lembre-se sempre que um bom gatilho de antecipação é muito bem-vindo para você gerar mais expectativa aí em quem vai te ouvir. E diferente do que muitas pessoas fariam, ele não vai direto falar do produto, gente. Ele cria toda uma narrativa em volta da Apple. Ele fala sobre o que defende essa marca, sobre como se posiciona essa marca. No fim, o que tem por trás de tudo isso é um cenário de revolução. De vez em quando, surge um produto revolucionário que muda tudo. E a Apple tem sido muito sortuda. Ela conseguiu introduzir alguns desses no mundo. Esse pitch existe para dizer que a Apple veio para revolucionar a forma de se ouvir música, a forma de telefonar para outras pessoas, a forma de acessar a internet. Ele traz, digamos assim, durante todo o pitch, um storytelling trazendo ponto a ponto, detalhe por detalhe, novidade por novidade, que esse novo equipamento, essa nova ferramenta, digamos assim, está proporcionando pro mercado. E como isso, obviamente, vai trazer mais praticidade para o consumidor no dia a dia. Então ele abre uma linha do tempo e ele volta lá para a época do iPod, quando todo mundo baixava música e ouvia música depois do download, usando algum aplicativo aí de música. Então ele vai e conta a história do hábito de como se consumia música. E ele não apenas mudou a maneira como todos ouvimos música, ele mudou toda a indústria da música. Mais pra frente, ele vai falar sobre telefone. Como que nós telefonamos aí para uma outra pessoa? Como nós dependemos muitas vezes de um celular para poder falar aí por voz com uma outra pessoa, fazer uma ligação de voz. É difícil fazer chamadas na maioria dos telefones. A maioria das pessoas realmente disca o número toda vez. A maioria das pessoas não tem muitos números na sua agenda de contatos. Elas usam seus recentes como sua agenda de contatos, certo? Quantos de vocês fazem isso? Aposto que mais do que alguns. Então, queremos permitir que você use contatos como nunca antes. Você pode sincronizar seu iPhone com seu PC ou Mac e transferir todos os seus contatos diretamente para o seu telefone. Assim você tem os números de todo mundo com você o tempo todo. E por fim, ele vai falar sobre como as pessoas navegavam aí na internet. Sobre os navegadores, a internet de escada também, que era algo muito comum aí no século passado, enfim. Bem, temos algumas verdadeiras inovações aqui. Para começar, temos e-mail em HTML, rico no iPhone. Pela primeira vez, e-mail realmente rico em um dispositivo móvel e funciona com qualquer serviço de e-mail IMAP ou POP. Você tem seu serviço de e-mail favorito, provavelmente funcionará com ele. E é e-mail com texto rico. Quando ele traz música, telefone e como navegamos na internet, ele está falando sobre 3 aparelhos diferentes. Então, você vai precisar de um iPod para ouvir música, de um telefone para ligar para alguém e de um computador para acessar a internet. Então, aqui ele já começa a trazer o quê? Uma narrativa de praticidade. Porque agora o consumidor vai ter
todas essas funcionalidades em um único aparelho. Eu quero reforçar que esse recurso de criar uma linha do tempo para você fazer um pitch de vendas é um recurso muito bom, muito bem-vindo, muito didático, porque você consegue criar de fato uma narrativa do passado, do presente e do futuro. Eu já usei diversas vezes em vários pitches de alunos contando sobre a jornada do herói, sobre a jornada da heroína, sobre os altos e baixos. Então, isso é muito bom para você contar muitas vezes a história de uma marca, o conto fundador, ou explicar, digamos assim, uma causa, um movimento aí por trás da tua empresa, da tua marca. Steve Jobs, ele não revela, ele não tem ansiedade em revelar tudo que um iPhone faz. Ele tem 1 hora para falar de forma muito calma e clara tudo de novo que esse aparelho traz. Então ele vai revelando uma coisa de cada vez, e essa técnica em revelando as coisas devagar é o que faz ele prender a atenção das pessoas, porque ele revela uma coisa nova. A pessoa tem aquele impacto, uau, como é possível, que coisa diferente. O que mais ele vai falar? O que mais esse tal de iPhone faz? Então, digamos que é um gatilho mental também da curiosidade, porque ele vai revelando as coisas aos poucos, como se fosse mágica. Se você assistir, você vai ver que existem momentos que parece que ele está fazendo uma mágica. Então, você pode deslizar o dedo numa tela e você vai destravar o seu celular, parece mágica, porque para aquela época é algo muito novo. Então, ao mesmo tempo que ele cria um suspense na plateia, ele consegue também gerar humor, porque conforme ele vai revelando as coisas, ele faz comparações engraçadas, parece que as coisas são mentira, né? Tem coisas que parecem até que são mentirosas, mas na verdade não, ele prova, tudo que ele fala, ele mostra imediatamente. E ele consegue ir jogando e tornando de fato um grande espetáculo, gerando a diversão e ao mesmo tempo surpreendendo como se fosse um grande mágico em cima do palco. Esse storytelling continua quando ele apresenta os celulares de outras marcas, como o Nokia, como o BlackBerry, entre outros, e ele começa a mostrar que eles usavam aí os botões, então o tal do teclado que o iPhone também elimina. Ele fala que agora nós teremos uma gigante tela. Então somente uma tela é o que o consumidor vai precisar. É isso aqui. Todos eles têm esses teclados que estão lá, quer você precise deles ou não, para estarem lá. E todos eles têm esses botões de controle que são fixos no plástico e são os mesmos para cada aplicação. Bem, o que vamos fazer é nos livrar de todos esses botões e simplesmente fazer uma tela gigante. Isso também é muito chocante, é muito surpreendente. Então veja como cada detalhe do produto é apresentado com benefício. Então é uma tela, você não vai mais precisar de botões. Você vai ter muito mais agilidade para poder mexer no seu celular. Isso sim é um pitch. Quando você vai falar sobre um produto, não necessariamente um produto físico, mas um infoproduto, uma mentoria, tudo que você vai dizer sobre o produto precisa estar conectado ao benefício que o consumidor vai ter. Isso sim vai gerar muito mais desejo nas pessoas em quererem comprar o que você tem a vender. Existem alguns momentos do pitch também que ele se apoia muito nos slides. Então ele acaba trazendo uma nova funcionalidade do iPhone e dessa funcionalidade vários benefícios ou várias ferramentas inclusas, como uma espécie de empilhamento de benefícios. Isso também é muito importante porque vai gerando cada vez mais valor. Então é isso, mais isso, mais isso, mais isso, e o consumidor, o espectador vai ficando muito surpreso, mas como tudo isso é possível? E a gente faz algo parecido na hora que nós fazemos uma ancoragem de valor, quando a gente empilha produtos entregáveis e cria um valor, digamos assim, um número grande que vai comunicar o valor disso tudo. Então ele não faz a conexão imediata ao quanto poderia custar, mas ele vai empilhando sim benefícios, ferramentas e funcionalidades que vai gerando toda essa percepção de valor quanto ao iPhone. E tem uma hora que o Steve Jobs é muito estratégico. Presta atenção que ele não está somente falando do lançamento de um produto. O tempo inteiro ele está reforçando um posicionamento de uma marca, o posicionamento da revolução, da inovação. Então, uma interface de usuário revolucionária. Vamos construir em cima disso, com software. Agora, o software em telefones móveis é como um software infantil. Não é tão poderoso. E hoje vamos mostrar a vocês uma inovação em software. Ele fala sobre a revolução na interface de uso de
qualquer um dos produtos da Apple. Na verdade, é sobre uma nova Apple. Ele não está só falando sobre um produto. Tudo vai mudar. Tudo se tornou mais prático, tudo vai ser servido por um novo software, que ele também explica. Então, tudo está interligado. Existe uma nova fase na era da tecnologia no mercado da telecomunicação. Inclusive, ele faz questão de dizer que a Apple está 5 anos à frente das demais marcas, das suas concorrentes. Então, veja que o tempo inteiro ele é muito estratégico, ele é muito intencional, ele pouco está falando sobre a camiseta. Eu me lembro de um mentor um dia que ensinou algo muito legal que me mudou totalmente a forma em que eu pensava vendas. Um dia ele recebeu a seguinte pergunta: mentor, como eu devo vender uma camiseta? Essa era a pergunta. E aí ele respondeu: não venda a camiseta. Eu não sei se você entendeu, mas o que ele estava querendo dizer aqui? Tudo que você não deve fazer quando você quer vender um produto é vender o produto. Você não vai vender a camiseta, você vai vender como a pessoa se sente usando a camiseta, o que ela vai ganhar usando a camiseta, como ela vai ser vista usando a camiseta. A mesma coisa quando a gente fala de um iPhone, que um smartphone, ele tem motivos aí infinitos para convencer alguém a querer comprá-lo, mas ele sabe que isso talvez não seja o suficiente. Ele precisa gerar a sensação nas pessoas de que quem tem um iPhone está 5 anos à frente do restante das pessoas. Então, ele cria um movimento, ele cria uma comunidade. As pessoas que têm e usam iPhone, elas têm orgulho de usar iPhone. Elas querem mostrar para as pessoas que elas usam Apple, que elas têm, digamos que, condições de investir em um Apple. Isso é muito mais forte do que a gente imagina. Em um determinado momento também do pitch, ele ainda para divertir, interagir com o público, e isso é muito importante. Eu sempre falo que quando a gente palestra, a gente não palestra para a plateia, a gente palestra com a plateia. Ele usa uma técnica muito bacana, que é justamente a interação direta. Ele liga para uma pessoa da plateia através do iPhone dele, e essa ligação ela é espelhada aí no telão para todo mundo. Então a pessoa atende, até é legal, você pode conferir aí na gravação. E se eu quiser ligar para Johnny, tudo o que faço é pressionar o número de telefone dele. Vou ligar para o número do celular dele agora. E agora estamos ligando para Johnny aqui. Ei, Johnny, como você está? Bem, já se passaram 2 anos e meio e não posso dizer o quanto estou empolgado por fazer a primeira chamada pública. Como é divertido esse momento, como ele brinca com a pessoa. Meu Deus, é a primeira ligação que eu faço com o meu iPhone. E isso gera o quê? O entretenimento durante o pitch. Ele quebra muito essa seriedade de pitch, de lançamento de produto e torna dinâmica aí essa apresentação, gerando esse espetáculo todo. Então veja como tudo é milimetricamente pensado, faz todo sentido. Ele abriu o pitch dizendo que esperou por anos por esse dia. Eu tenho certeza que esse pitch foi arquitetado, foi desenhado minuto a minuto. Cada slide foi pensado, o que eu vou dizer nesse momento, o que eu posso fazer agora, como que eu quebro o padrão, se em algum momento ficou chato o pitch, ficou meio monótono, o que ele faz para quebrar aí o padrão e resgatar a atenção das pessoas. Isso tudo para tornar um pitch não só cumprir o objetivo que de fato é vender, despertar desejo no consumidor, mas de marcar a história, porque é justamente isso que ele está querendo dizer. É um marco no mercado da tecnologia e é um marco no mercado da telecomunicação, o lançamento do iPhone. Se você gostou dessa análise e quer se comunicar assim como Steve Jobs, com tanta clareza e estratégia, eu recomendo fortemente que você assista a um curso inteirinho de oratória e performance na comunicação que eu gravei para vocês aqui do meu canal. Você vai sair desse curso sabendo como organizar os seus pensamentos, como ser persuasivo aí na sua comunicação e principalmente o que está por trás de quem se comunica com excelência. O card está aparecendo aqui na tela para você aproveitar e desenvolver cada vez mais na sua comunicação. Nos vemos lá!